Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez nesse dia, reunidos aqui em Tua casa, em Tua santa presença, Senhor. E eu rogo as Tuas bênçãos sobre cada um de nós que estamos aqui, as igrejas e famílias que estão através da internet. E eu peço, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um deles, que o Senhor o abençoe e o guarda, Senhor, e os livra de todos os males deste mundo, desta era tenebrosa, Senhor Jesus, esse tempo tão difícil que cada um dos Teus filhos está enfrentando, Senhor Jesus, pois essa é a última batalha da Tua noiva na terra. É uma batalha jamais pelejada. Nunca houve um tempo como esse e nunca haverá. Então essa é a batalha jamais pelejada, como pregou o teu profeta, esta mensagem intitulada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Estamos na reta final, Senhor. Isso nós sabemos disso. E o final de uma caminhada é mais cansativa do que no início de uma caminhada. Mas pelo outro lado também nós temos alegria em nossos corações, sabendo que estamos concluindo, terminando esta caminhada, esta jornada aqui, para entrar no nosso descanso eterno, Senhor Jesus. Dê força, dê graça para cada um dos Teus filhos que estão ainda na face da terra, Senhor, enfrentando essas calamidades, esses tempos difíceis. Jovem, idoso, meia-idade, até as criancinhas, está sofrendo, Senhor Jesus, por causa das consequências do pecado, Senhor Jesus. A natureza, todas estão gemendo com dor de parto para dar luz, por causa da onda do pecado, Senhor Jesus. É o tempo do fim que nós estamos vivendo. Esforça a nossa coragem e acrescenta a nossa fé, e une o nosso espírito na unidade do Senhor, do Teu santo amor verdadeiro, Senhor, para que podemos vencer o adversário da nossa alma e levantar a bandeira da vitória contra ele. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos nesta noite. Dá saúde para eles, Senhor. E eu peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nessa noite. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus, que nosso Deus continue nos abençoando. Os irmãos também que estão conosco pela transmissão. Meu boa noite em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos no melhor lugar do mundo. No melhor lugar do mundo. E a escritura que nós vamos ler é em Atos capítulo 12 e o versículo 1, irmãos. Atos capítulo 12 e o versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de
João. Podeis vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos, a gente fica alegre, satisfeito de ver a igreja praticamente cheia, né, irmãos? Todos os irmãos praticamente daqui dessa cidade estão aqui hoje no culto, né? Como sempre, né? Todos os domingos. Na terça-feira, às vezes por causa do trabalho, nós não temos todos os irmãos aqui, por motivo de trabalho. Chega mais tarde, como por exemplo o irmão Wesley, né, irmão Wesley, com a família. Ele trabalha na terça-feira à noite. E tem mais irmãos que também chegam tarde e não é possível estar aqui nos cultos. Mas domingo à noite, a igreja, toda a igreja está aqui presente. Isso é um bom sinal para nós. Isso mostra que nós temos desejo de Deus, sede de Deus, e desejamos ir à casa do Senhor. É o melhor lugar do mundo, irmão, que você pode encontrar aqui neste mundo, é este. E vocês sabem que aqui neste local, neste endereço, nesta rua, está essa pequena noiva de Cristo, que crê em toda a palavra de Deus, crê nesta Bíblia e crê nesta mensagem que Deus tem nos enviado, uma mensagem profética, uma mensagem que nos prepara através do Espírito Santo para o arrebatamento. Se você pegar toda a mensagem do profeta, acho que tem 1.200 ou 1.300 mensagens, se não me sai da memória, todas elas, o profeta, ele fala sobre o arrebatamento e nos traz, através do Espírito Santo, a fé para o arrebatamento. É o povo que prega mais sobre o arrebatamento, somos nós. Nós não pregamos prosperidade, bênção material, é certo que elas acompanham a palavra, mas o tema dos pregadores da mensagem é arrebatamento. É vida eterna. É onde vamos passar a eternidade com Jesus Cristo. Esse é o tema de quase todos os pregadores que pregam esta mensagem. Então, para nós é motivo de muita alegria crer nesta mensagem, crer nesta Bíblia, e está localizado aqui nesse endereço onde a noiva de Jesus Cristo está localizada aqui nessa cidade, neste endereço, e você faz parte deste povo que crê nesta Bíblia como ela é e nessa mensagem profética. Isso não é para quem quer, e para quem corre, mas para quem Deus chama e o compadece. E eu já vi pessoas entrarem aqui de outras denominações, e às vezes ficar por algum pouquinho de tempo e antes de eu tomar a plataforma e ir embora. Vocês são testemunho disso. Eles não entendem isso. Não é para quem quer e para quem corre, diz a palavra, mas para quem Deus compadece, o chama e o revela. Porém, para mim, para você, para nós, esse é o melhor lugar. Você entra aqui por aquela porta, você não tem vontade de sair. Você tem vontade de sair antes do culto terminar? Eu tenho certeza que não. Não tem. Você sente a vontade, fica tranquilo, né, irmãos? Esperando Deus falar, sai abençoado. Está na expectativa de ouvir a voz de Deus, porque nós só ouvimos ela através da palavra.
louvam a Deus com esses hinos. Irmãos, pela internet, as igrejas da mesma forma, está sempre conectado conosco, está sempre ali, aquele tanto de gente ali, sempre está conectado conosco. Às vezes diminui um pouco, no outro culto sobe mais, porque eles têm escolhido estar assim conosco durante os nossos cultos que nós temos aqui. Eles certamente se sentem bem, certamente eles estão gostando, estão alimentando, estão sendo beneficiados. São pessoas reveladas, que têm sede de Deus, sede da palavra. Então, para mim este é o melhor lugar que existe aqui. Eu quero terminar os meus dias de vida no púlpito, pregando esta mesma palavra que eu comecei há 43 anos ou 44 anos atrás. E eu vou rompendo devagarzinho. Eu vou seguindo, uma hora, né, irmão? Vacila de um canto, vacila de outro, dá uma barbeirada ali, mas vou e vamos. Vamos. Pelo menos, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos trazido, e eu creio que Ele vai continuar, porque Ele vai concluir a obra. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Isso eu tenho certeza absoluta. Se precisar de saúde, eu creio que Ele vai me dar saúde para me terminar, concluir a minha missão na terra. E mais uma coisa, irmão, eu só vou sair dessa terra quando Deus terminar comigo. Enquanto vocês viram aqui, de pé, ou aqui andando por essa terra, você tenha certeza disso, que Deus ainda não terminou comigo, nem com você. O dia que Deus terminar comigo aqui, com você, com qualquer um dos seus filhos, que Ele concluir a sua missão, você pode ter certeza absoluta que você, que nem a mim, vai ficar aqui nem mais um minuto. Não fica nem mais um minuto. Deus terminou, Deus recolhe. Mas enquanto Deus não terminar, nós vamos estar aqui, né, irmãos, batendo por aí, acertando, errando, mas vamos continuar. Eu sempre digo assim, ó, irmão, tem um provérbio muito certo. Você sabe quem não erra é quem não faz nada. Quando você vê uma pessoa errar, é porque ele está ou ela está ocupada em muito serviço, muita tarefa. E entre esses serviços, essas tarefas, há vacile, há falha, porque ele está tentando acertar. Isso é um bom sinal. Você erra porque você está tentando acertar e você está fazendo alguma coisa. Se eu não quiser errar nada, você sabe o que eu faço? E eu vou sair da plataforma aqui, presta atenção, e vou ficar em casa. Nem na igreja eu vou mais. Eu vou deixar de fazer negócio, vou deixar de comprar, vou deixar de vender, eu vou deixar de pregar, eu vou renunciar ao pastorado, e mesmo assim, uma pequena coisa que eu querer fizer por aí, eu ainda vou errar. Porque não tem como você parar 100%. Agora, eu prefiro assim, creio que você também prefere assim. Não é, irmãos? Errando, mas tentando fazer alguma coisa, isso agrada a Deus. Tentando acertar, do que não errar, mas também não fazer absolutamente nada. Quem recebeu o talento foi assim. E não quis jogar em jogo, vou guardar, não vou fazer nada que estou com medo de errar. Eu vou guardar, mas ele foi lançado nas trevas exteriores. Então, quando você vê um irmão, um homem,
errando, você pode ter na certeza que ele está tentando fazer alguma coisa. Ele não está parado, ela não está parada. Está fazendo alguma coisa. Está em movimento. E eu creio que Deus se agrada desse tipo de coisa. Vocês entenderam, irmãos? Como é que é bom? E é errando é que acerta. Eu sempre vejo alguns na internet ali, alguns exemplos como esse. Pessoas idosas ali, passando as experiências e tudo mais, e aquilo é muito bom, né? A gente aprende muito, muito, e aquilo dá ânimo. Vamos aqui um pouco, irmãos. O horário não espera por ninguém. Atos capítulo 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vocês sabem quem foi Tiago? Foi um apóstolo do Senhor. E diz a história que Herodes levantou uma grande perseguição contra os santos primitivos para maltratar, e eles deixavam suas casas, suas residências, e por causa da perseguição, eles corriam para as cavernas e se escondia ali nas cavernas. Pegava suas criancinhas, toda a sua família, talvez às madrugadas, frio, chuva, calor, e saía correndo em direção às montanhas, às cavernas, para se esconder das mãos de Herodes, aquele que o maltratava aos cristãos. Então hoje nós temos, irmãos, uma perseguição diferente. Eu sempre digo, é a pressão mental. Todos estão tendo. Mas antigamente não. Antigamente era uma pressão física. Como Israel está passando uma pressão física com os seus inimigos que estão ali nas fronteiras do seu território, ali em Israel. E eu disse esses dias que a luta para Israel, a perseguição para Israel é uma perseguição física. Bomba, mísseis, os inimigos querendo tomar a terra deles, e matando os milhares, e os inimigos de Israel não têm saído do seu calcanhar. Termina a guerra, vem a outra. E isso eu estou falando para Israel como nação. 2 povos Deus tem na terra, Israel como nação e a igreja gentia, a noiva gentia, que foi tirado, a noiva que foi tirada dentre os gentios. Ela é individual. Deus está tratando com ela individual. Então, enquanto Israel está passando por essa pressão, humanamente falando, uma pressão no físico, a noiva de Jesus Cristo, a pressão dela é na mente, a perseguição dela é espiritual, e nós temos que colocar isso na nossa cabeça, senão nós vamos se ofender, senão nós vamos se desanimar, senão nós não vamos entender a hora e o momento que nós estamos vivendo. Vocês têm que colocar isso na mente. Isso é normal. Isso é normal. Aqui não é o nosso lugar. Então, quando você passa por esses problemas, essas pressões, você sabe que isso é normal. Não é porque você está fora da vontade de Deus, é porque é assim. Tem que ser assim e não pode ser de outra maneira. Se eu tentar apresentar um quadro para vocês que estão aqui pela internet, diferente, não está certo. E nós já temos que estar já familiarizado com esse tipo de vida.
de luta, de guerra. Você pensa que Israel já estranha mais aquelas guerras que acontecem lá na sua terra, lá? Na sua nação? Eles não estranham mais não, inclusive Israel é uma nação que tem as armas mais poderosas de guerra, é Israel, e olha, é um pequeno território, bem pequenino, mas Israel possui as armas e os soldados mais preparados da terra. Por isso que quando a nação levanta contra Israel, ela responde e ela vence os seus inimigos, porque é uma promessa de Deus. Ela está lá no campo de batalha, de guerra física, para cumprir as escrituras e as profecias. Enquanto a igreja noiva, a igreja gentia, está num campo de batalha diferente, que é um campo de batalha espiritual. Nós temos que colocar isso na mente, senão nós não vamos amadurecer nunca. Qualquer coisinha nós preocupamos, nós perdemos a paciência, nós entramos em pânico, nós ficamos encabulados, admirados, quando isso não é nada. É assim mesmo, não está normal, é desse jeito. Porque lá atrás os nossos irmãos tiveram essa batalha. E vocês sabem de uma coisa, Israel também tiveram lá, talvez há 4.000 anos, há 3.000 anos atrás, Israel tiveram essas batalhas. Como nação. A igreja gentia também, a noiva que foi tirada dentro dos gentios, também ali na primeira era da igreja, tiveram suas batalhas também. Só que é uma batalha espiritual. Não é uma batalha física como Israel, mas é uma batalha espiritual. E a igreja ali na primeira era da igreja, houve já perseguição na primeira era da igreja. Contra o povo de Deus, está aqui, ó. Verso 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Conta a história que ele estava pregando no altar e seus inimigos chegaram com a espada e cravou a espada no seu peito e ele caiu e morreu em cima no altar. Mas o que Tiago estava fazendo? Ele estava pregando. Ele não estava fazendo bem? Ele não estava anunciando o nome de Jesus? Mas o que o diabo levantou, né, irmão, de uma forma tão irada contra Tiago? Mas é assim mesmo, é normal. A vida cristã é essa, esse caminho assim, irmão. Deus te chamou, aqui ó, Deus te chamou, não foi para ficar deitado num berço de ouro, balançando as mãos, banando. Não, ele te chamou para uma guerra. Ou vai dizer que não? Efésios capítulo 6, 10 fala de quê? Armadura para a guerra. Essas armaduras é dada ao cristão, porque ele vai guerrear desde o dia em que ele batizou, desde o dia que ele veio a Cristo e tornou um cristão, então começam as batalhas, porque o diabo quer tirar você da presença de Deus. O diabo quer tirar você deste lugar. O diabo quer fazer você descrer na Bíblia, descrer na mensagem, não ser mais cristão. É a luta constante do diabo contra nós. Só que Deus te dá graça. Deus me dá graça e nós vamos vencer todas elas. E nós temos que amadurecer e saber que é assim mesmo. Não tem como ser diferente. E vendo que isso agradara aos judeus, agradou o povo, ter matado Tiago, agradar os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Bom, agora
maltratei os discípulos, mandei matar Tiago, eles mataram Tiago com espada. Agora é o seguinte, agora ainda resta mais um, chamado Pedro. Vamos atrás dele. A gente tem que ler Bíblia, porque a Bíblia e mensagem, quando nós lemos, eu sempre bato nessa tecla. Você aprende mais. Você fica mais prudente, você amadurece mais, você cria estrutura. Isso é muito bom. Isso nos dá uma base para vencer o inimigo, para vencer qualquer coisa. Isso nos dá uma base. E vendo que isso agradaram aos judeus, a multidão alegrou, agradou, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, encerrou na prisão. Mas prender Pedro na prisão por quê? Ele andava pregando o evangelho, fazendo bem, curando os enfermos, anunciando a Cristo. Por que prender a Pedro? Ele não era um ladrão, ele não era um assassino, um homicida. Ele não era um brigaião batendo nas pessoas por aí, espancando. Quem era ele? Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Mas por que isso? Por que essa perseguição contra os cristãos? Já que, se dependesse deles, não precisaria de um policial na rua, não precisaria de uma penitenciária, de uma cadeia. Não. Eles eram pessoas de Deus, eram santos de Deus. Para que cadeia para Pedro? Para que isso com os discípulos? Mas era o tempo deles. Eles tinham que enfrentar aquilo lá porque era o tempo deles. Agora é o nosso tempo. Agora é o nosso tempo também. Sempre nós falamos, hoje é o seu dia, ou o meu dia, amanhã vai ser o seu dia. Aquele dia foi o dia deles. Eles estavam vivendo na terra, passando pela terra, cumprindo a missão. Era a luta, eram as provas que eles tinham que enfrentar para entrar no céu. Agora é a nossa. É a nossa também, irmãos. Então vamos mais um pouquinho aqui, irmãos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quarenternos de soldados. Tinha que ser com muitos soldados, guardar Pedro. Coitado de Pedro. Pedro não ia bater neles, não ia nada não. Ele ia tranquilozinho, algemado ali, e não precisava tanto soldado assim. Ele não era um homem, né? Não estava armado nessa coisa toda, mas assim, levaram com segurança. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, que era a Páscoa dos judeus. Eles queriam passar-se primeiro a Páscoa para depois apresentar o povo, para o espetáculo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É isso que fortalece a nossa vida. Quando tem alguém orando por mim, orando por você, viu, irmãos? Nas horas difíceis, nas horas de turbulência, que você estiver enfrentando, que nós estivermos enfrentando, lembra-se que tem alguém orando por você. Talvez você não conheça, talvez não seja nem daqui do país, mas de outros países distantes, que você não conhece, mas eles têm levantado a sua mão santa ao céu, como diz a Bíblia, e feito uma oração por mim, por você, e isso é que está te sustentando. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, diz a palavra aqui, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que amor! Os cristãos primitivos, eles tinham, irmão. Que conduta tão boa, né? E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite,
estava Pedro dormindo entre os dois soldados. Eu vejo Pedro dormindo ali, eu não sei se ele roncava ou não, e eu sei de uma coisa, que talvez ele estava ressonando aquele sono profundo na prisão. Quem sabe sonhando com os anjos, vendo visões. E enquanto Pedro estava dormindo, os soldados romanos estavam preparando a cama dele para o outro dia. Outro dia nós vamos tê-lo em nossa mão. E fazendo reuniões, trocando ideias. O que eles poderiam fazer com Pedro? E Pedro dormindo. Tranquilo. Estava seguro. A sua fé estava ancorada em Cristo. Ele não estava nem um pouquinho preocupado. Imagina você como um verdadeiro filho e filha de Deus, irmão, um cristão verdadeiro, e tentando fazer o que é correto, e a polícia te apanhar na rua porque você é um cristão, você é uma cristã, e te levar e prender você. Você vai ficar triste? Se você está com a sua consciência tranquila, eu tenho certeza que você vai ficar muito alegre. Sabia disso? Mas por que eles me prenderam? Que mal eu fiz? E você tem aquela consciência tranquila, fala, não, isso é uma perseguição, isso é para cumprir as profecias. Eu estou aqui por causa do amor a Deus. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. Então você fica lá o quanto, não vai nem ajustar advogado. Não precisa ajustar advogado e soltar, não, deixa lá. Deixa cumprir a pena. Porque eu tenho certeza que Deus está com você, estará lá com você. Porque vocês sabem, tem muitos cristãos em outros países, irmão, que agora mesmo, nesse exato momento, eles estão presos. Aqui no Brasil, nós temos essa liberdade religiosa de pregar o evangelho pela internet, de pregar nas praças e tal. Mas tem países aí que não. Tem país comunista que não. E tem muitos irmãos agora mesmo presos por causa do nome de Jesus Cristo. Tudo que se prega aqui, que o Espírito Santo dá, irmão, está acontecendo em algum lugar. Quando não está acontecendo aqui, não está acontecendo aqui no nosso país, ou aqui na igreja, está acontecendo em algum lugar no mundo. Isso é uma verdade. Mas que tá. Glória a Deus. Aqui está um calor intenso, seco, sem chuva, mas em algum lugar do mundo, do país, está chovendo. Aqui está um calor abafado, não está? Mas em algum lugar do nosso país aqui está frio, tem pessoas usando blusa de frio. É assim que acontece. Veja o versículo 7. Ele estava na prisão, ele estava dormindo ali na prisão, para comparecer perante as autoridades no outro dia. Então fala que Pedro dormindo entre dois soldados, tinha que dormir entre dois, porque o soldado ficava com medo de Pedro, fugia embora, colocava um soldado ao lado de Pedro e outro do outro lado. Que coisa, Pedro não ia fugir nada, ele ia ficar lá tranquilo. Então entre dois soldados ligado com duas cadeias, amarrado, ali algemados, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Para que tanta segurança? Olha que coisa. E eis, agora aqui está a resposta de Deus, viu, irmãos? Deus é Deus. Deus não deixa você ser testado, ser provado, além daquilo que você não suporta. Quando nós chegarmos ao nosso limite, Ele entra em cena, estende as mãos e tira você daquele calabouço que você se encontra. Isso aí eu tenho certeza, absolutamente eu tenho certeza. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele conhece você, me conhece, melhor do que nós mesmos conhecendo. E Ele é um Deus que socorre os necessitados, porque sempre foi assim. Agora veja aqui,
Deus lá do céu olhando Pedro deitado ali, dormindo e tal, e o soldado preparando a cama de Pedro e tudo mais, para o condená-lo no outro dia e tudo mais, e combinando tudo ali, se ajeitando tudo ali, e Pedro estava dormindo ali, e Deus preparando tudo para Pedro. Agora veja o verso 7. E eis que sobreveio, você está me acompanhando, irmão? Lendo junto? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Ali era Jesus Cristo, entrando ali na prisão para socorrer Pedro. E tocando a Pedro no lado, talvez tocou assim, né, irmãos? E despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas. É o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. É o Deus que não desampara nenhum de seus filhos. Agora nós temos que confiar nesse Deus. Temos que ser grato a Deus. Né, irmãos? Temos que ser obediente a Ele, é o que Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. E o mais, deixa que Ele cuide de você. Então as algemas caiu, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Você sabe o que Deus quer que nós façamos, irmão? Que nós seguimos a Ele. Seguimos a sua orientação, seguimos os seus conselhos, os seus ensinamentos, a sua palavra. É só isso que Deus quer que nós façamos. As demais coisas, deixa que Ele cuide de nós. Nós fazemos a parte que cabe a nós fazer, pode deixar que Deus está no controle. Eu estava conversando com meu irmão esses dias, e o irmão Valdeluz, né, está aí sentado, Valdinho, né? E nós estávamos falando sobre aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, colocamos diante de Deus. Nós estamos com um problema, enfrentando um problema, ou tem uma causa na justiça, seja lá qual for, um processo, e aí você leva aquilo e coloca diante de Deus. Agora, nós temos que ter paciência até que Deus se move, e até que Deus pegue aquele processo e comece a trabalhar em cima daquele processo. Você tem uma causa na justiça, então você vai lá e entrega um advogado, ele vai advogar para você, vai para o juízo, e lá você tem um processo lá, na mão do advogado ou na mão do juiz. E aquilo depende somente do juiz julgar aquilo lá, da sentença daquilo lá. Mas até então ele tem um tempo. Ele tem um tempo para resolver aquilo para mim e para você. Não é assim, irmão? Não é o dia que você coloca lá que vai resolver. E aquele processo vai rolar, não é assim que eles falam? Está seguindo aquele processo, você vai seguindo. E quando você nem imagina, nem espera, você recebe um telefone. Oh, deu certo. O seu processo, você foi bem sucedido. A causa, você ganhou a causa. A causa é sua. Parabéns. É assim ou não é, irmão? Assim a mesma coisa, quando nós entregamos tudo que nós temos diante de Deus, colocamos nas mãos de Deus os nossos problemas, nossas preocupações, as nossas causas, espera que no tempo certinho Ele vai resolver para mim, para você, e vai dar tudo certinho. A única coisa é você tem que descansar, obedecer a palavra e esperar nele e seguir a Ele.
É só isso, e com o passar do tempo, ele vai pegando os processos de um, de outro, as orações que foram registradas ali no livro dele, você está entendendo o que eu estou dizendo, e vai, esse aqui é da minha serva, eu vou dar um vício aqui, esse aqui está resolvido, e você já começa a sentir os resultados aqui embaixo. Tudo começa, as portas começam a se abrir, tudo começa a dar certo, tudo começa a encaminhar, e você sente a presença de Deus, você sente que Deus realmente resolveu para você, está tudo encaminhando, tudo encaixando certo, está tudo dando certo. Aí depois você fala, graças a Deus. Deus ouviu a minha oração e respondeu as minhas orações, e agora Ele resolveu essa coisa para mim. É assim, irmão, mas tem que ter um tempo. Se nós desanimar, perder a fé em Deus, e tal, nós não podemos receber a bênção de Deus. Tudo tem um tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então estava Pedro aqui preso, estavam os cristãos sendo perseguidos, Tiago foi matado à espada, Pedro estava preso, amarrado, dormindo entre dois soldados. Agora veja aqui, irmãos, o verso 7 aqui, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, aí sim, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, ele fez como o anjo pediu. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, e segue em mim. Era só isso que ele tinha que fazer. E Pedro seguiu. As portas das prisões foram abertas e ele saiu para a rua e foi seguindo o anjo. E quando ele chegou lá fora na rua, o anjo desapareceu. Agora ele tinha que caminhar com os próprios pés dele. E aí veja o versículo 9, vai dar tempo aqui, irmão, vou terminar no horário certo. E saindo seguiu, ou seguia, e não sabia quem era, ou melhor, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda, guarda, chegaram à porta de ferro. A coisa lá era bem segura, essa cadeia, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. Deus foi só abrindo as portas assim, irmão. E Pedro foi passando, e o anjo falou, segue em mim, vai. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Que Deus envia o seu anjo, ele faz a missão aqui na terra, e logo ele vai embora. Missão cumprida. E Pedro tornando-se, disse, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Esperava a morte de Pedro, ser morto como Tiago. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja, irmão, vencia as perseguições por causa da oração. Você pode notar que eles eram um povo de oração. Orava nas casas, se reunia para orar. Enquanto os apóstolos estavam sendo perseguidos, sendo mortos, eles estavam orando nos seus lares, em favor dos apóstolos. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. Ou alguém está batendo na porta. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, tanta alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aquilo para os discípulos era uma grande alegria, irmãos, saber que Pedro tinha saído da prisão e estava ali, na casa deles, estava batendo na porta.
Mas Pedro perseverava em bater. Pedro continuou batendo. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calasse, fica quieto, não faz muito barulho não, fica quietinho. Contou-lhe como o Senhor o tiraram da prisão. E diz, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. É bom ler a Bíblia, não é, irmãos? Não é gostoso ler a Bíblia? É bom ouvir essas histórias? Pois é, vocês gostam de Bíblia? Está aí a Bíblia. Glória a Deus. E sendo já dia, houve um pouco alvoroço. O povo fez aquele alvoroço, né? Entre os soldados, porque Pedro saiu, sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, procurou Pedro e não achou, feita uma inquisição, imagina só para vocês verem, irmão, aos guardas, mandou-os justificar, mandou-os justicar, né? Justiçar, mandou justiçar, e partindo da Galileia para Cesareia ficou ali. Então aí foi a vida dos apóstolos, foi a vida deles, foi essa aí. Apenas um parágrafo dessa mensagem aqui, irmão. Aí vem o profeta e diz assim, olha só, irmão, o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo. O Senhor proverá para si um caminho de escape. Deus pode providenciar isto porque Ele é o Criador. Deus definitivamente no Calvário, amém? Ali quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso e estremeceu a sepultura, quando o sol teve convulsões, recuou e tornou-se negro, quando a lua e as estrelas estremeceram em seus lugares, os redimidos de todas as eras, e através das eras virão e reconhecerão aquela hora quando o Filho de Deus morreu. Aí não foi só os apóstolos, ele também, o Filho de Deus, foi entregue à morte. Ali, e despojando Satanás de cada poder, até mesmo da morte do inferno. A sepultura e todo o medo foi tragado no Calvário, quando ele pagou o preço supremo. Quando o Cordeiro morreu e os pecados colocados sobre ele, ele foi o carregador de pecado, ele carregou, irmãos, nossos pecados. O carregador de ele foi o carregador de pecados e o levou ao inferno, o qual eles pertenciam, e devolveu para o diabo. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Crendo naquilo, somos justificados pela fé na base do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus fazendo um caminho de escape para os seus filhos. Deus continue nos abençoando, irmãos, com a bênção da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alguma nota? Sim, batizemos, bem lembrar, o irmão Wander, né, irmão Anderson? E o irmão Tiago. Fique de pé, irmãos, vocês dois, para que os irmãos pela internet conheçam vocês. Foi semana passada, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Wander é filho da irmã Dina e do irmão Wellington, trabalha na filmagem aqui. Deus abençoe, um jovem, todos os dois são jovens, né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Podeis assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Agora é com o irmão Geandro. O irmão Wesley. Amém. Nossa boa noite a todos os irmãos que participam conosco através da transmissão.
São aproximadamente 215 irmãos. Em Bom Jesus da Lapa é o irmão Fred com toda a sua família. Em Brejinho das Ametistas toda a igreja. Em Brumado a irmã Maria Nilza. A Caculé o irmão Denis, o irmão Enzo, o irmão Davi, a irmã Sâmara, a irmã Helena e também o irmão Cizinho. Em Caeté a irmã Alice. Em Cabaitó o irmão Valdivino e toda a sua família. Em Feira de Santana, o irmão Martim, o irmão Giovanni, a irmã Joana. Em Gado Brava, a irmã Sabrina e a irmã Juliana. Em Guanambi, irmã Veraci, Tatiana e irmão Luiz. Em Juazeiro, o irmão Alexandre e toda a sua família. Em Pilões, o irmão José e família. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o irmão Douglas e a irmã Gislane. E em Montes Claros, Minas Gerais, a irmã Terezinha. E em Castanhal, no Pará, o irmão Jamiro. Vamos levantar nossas mãos e abençoá-los. Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui pedidos de oração pelo irmão Joaquim, motivo de cirurgia, e também pedido de oração pelo irmão Giovanni e a irmã Andressa, que estarão viajando, e oração também pelo encontro de pastores. Nós vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós te agradecemos mais uma vez, Jesus, pelas bênçãos derramadas sobre nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, é um pecado dizer que não fomos abençoados, Jesus. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Ó Pai, e graças a Deus por isso, Jesus. Como é bom saber que o Senhor zela por nós, ó Pai. O Senhor tem um cuidado especial pelo seu povo, pela sua igreja, Jesus. E isso é bom, ó Deus amado. É tão bom, ó Pai celestial, para um filho, quando ele olha para o seu pai, e o vê, ó Deus, trabalhando, zelando pelaquela casa, por aquela família. Isso é um motivo de orgulho para ele, ó Deus. E quão bom é olhar para ti, Jesus, e ver o Senhor 24 horas trabalhando ao nosso favor, ó Deus. Porque o Senhor está trabalhando ao nosso favor, Jesus. Nós estamos nos planos do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E quão bom é isto, Jesus. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, ó Deus, nesta hora, o qual estamos vivendo, necessita-se de fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Dai ânimo para nós, para cada um de nós, dos seus filhos que estão aqui, ó Deus, para vencer, Jesus, para lutar e vencer, ó Pai. Nós estamos em uma batalha espiritual, Jesus, e uma batalha travada, ó Deus, todo momento, todo instante, dia após dia, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar força para vencer, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar graça, Jesus, para resistir a Satanás, ó Pai. É assim que ele é vencido, ó Deus. É resistindo e falando a palavra de Deus. A palavra está em nós, o Senhor está em nós. Ó Deus, então nós temos tudo para vencer, ó Pai. Que o Senhor fortifique a nossa fé, Jesus. Que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe as congregações que estão participando desta conexão, ó Pai. Abençoe os pastores, famílias, irmãos e irmãs, ó Deus, que está ouvindo a Tua voz, Jesus. Ó Deus, esses pedidos de orações aqui, ó Pai, o irmão Giovanni, a irmã Andressa, que estão em viagens, irão viajar, Jesus. Que o Senhor abençoe a viagem deles, ó Pai. Leve-os em paz e traga-os em paz, Jesus. Que o anjo do Senhor Jesus Cristo possa estar com eles, ó Deus. Também o irmão Joaquim, que passará por uma cirurgia, Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Aquilo que é impossível ao homem, para ti, ó Deus, é como se não existisse, é nada. Porque o Senhor pode todas as coisas, Jesus. E nós oramos em favor da cirurgia dele, ó Pai. Que o Senhor ponha a mão e que tudo ocorra bem, Jesus. Pois aonde o Senhor está, tudo vai bem, ó Deus.
Ó Pai, mais uma vez nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nosso trabalho, nosso dia a dia, nossos lares, nossas casas, nossas famílias, ó Deus, nossos filhos. Cuida de nós, Jesus. Sozinho não damos conta, ó Pai. Que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Também, ó Deus, o encontro de pastores que acontecerá ali em Goiânia, Jesus. Ó Deus, mais uma vez nós recomendamos a Ti, ó Pai, que seja tudo sobre a direção do Teu Espírito, Senhor. Os pastores que estão em viagem, as caravanas, irmãos, irmãs, ó Pai, famílias, os pastores que ainda irão viajar, Jesus, nós recomendamos a Ti, ó Deus, e confiamos, ó Pai. É isso que, ó Deus amado, que faz o milagre acontecer, é confiar, Jesus. Mais uma vez nós te pedimos essas bênçãos e que o Senhor sela essas palavras nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão, à sua irmã, dizendo Deus te abençoe. E na terça-feira, o Senhor permitindo, nós estaremos acompanhando o encontro de pastores ali de Goiânia. Boa noite a todos com Jesus. Eu preciso pensar mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crede assim dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar.